Graça e paz, meus amados! Está iniciando mais um resumo da nossa Escola Bíblica Dominical aqui no meu e teu canal Tens um Minuto, nesse primeiro trimestre de 2023, a qual nós estamos estudando sobre o quê? Avivamento. Se você não assistiu a nossa primeira aula, corre lá e assiste para você acompanhar o decorrer das outras aulas e não ficar perdido no nosso assunto. Hoje iremos tratar da nossa segunda lição, a qual tem por título O Avivamento no Antigo Testamento. Continuaremos com essa saga falando sobre o avivamento, hoje de forma específica no Antigo Testamento. Eu tenho certeza que nós aprenderemos muito nessa lição. Há vários pontos importantes, vários avivamentos no Antigo Testamento que nós iremos abordar nessa lição para você. Então, desde já, pega a tua caneta, teu lápis, pega teu caderno de anotação, a tua Bíblia e a tua lição e vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Roda a vinheta. Meus queridos, com a sua revista em mão, vamos ler o textuário e a nossa verdade prática. O textuário se encontra lá em Êxodo, capítulo 34 e o verso de número 10, a parte A. E o texto nos diz: Então disse, eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Nossa verdade prática nos diz, a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e súplicas. Tendo lido a verdade prática e o nosso textuário, vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 34, do verso 29 ao verso de número 23. É um texto que fala sobre o rei Josias. Leia comigo em nome de Jesus. Então o rei convocou e ajuntou todos os anciãos de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor, com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes e os levitas, e todo o povo, desde o maior até o menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto, que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar, e fez concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharam em Israel, obrigou a que com tal culto servissem ao Senhor, seu Deus. Todos os seus dias não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais. Tendo terminado a nossa leitura bíblica em classe, vamos para a nossa palavra-chave. E a nossa palavra de destaque hoje, a palavra-chave é a palavra Antigo Testamento. E eu trago uma breve explicação para você sobre o que é Antigo Testamento. Meus queridos, entendemos como Antigo ou Velho Testamento a porção da Bíblia que narra, que registra a história do povo de Israel. Você entenderá um pouco mais ao decorrer dessa lição. Esse Antigo Testamento é antes do advento de Cristo. Isso, inclusive, explica a designação de Antigo Testamento. A palavra testamento aí vem do latim testamentum, que traduz a palavra grega diatek, que indica uma aliança, um pacto ou um contrato. É por isso que muitos estudiosos do Antigo Testamento não gostam de usar o termo Antigo Testamento. Eles usam Antiga Aliança ou Antigo Pacto. Tendo dito isto,
vamos para a nossa introdução e também para os nossos tópicos dessa lição. Meu querido irmão e minha irmã, acompanhe comigo na tela o nosso primeiro tópico, o qual tem por título Panorama dos Avivamentos no Antigo Testamento. E o primeiro subtópico tem por título O Avivamento no Tempo de Moisés. O segundo, O Avivamento no Tempo de Samuel. E terceiro, O Avivamento no Tempo de Josias. Pois bem, à guisa de introdução, eu quero apresentar para você alguns dos avivamentos no Antigo Testamento. Eu não vou dizer para você aqui, ou vou citar alguns versículos, mas a maioria dele vai aparecer no rodapé para você do vídeo, para você pausar, pegar e depois verificar, tá bom? Nós entendemos como avivamento no Antigo Testamento aqui para você. No período do reinado de Davi, no período do rei Asa, de Josafá, no tempo de Joiada, no reinado de Ezequias, com Zorobabel agora depois do cativeiro, no ministério de Esdras e também no ministério de Neemias e Joel. Esses são alguns dos avivamentos que eu te apresento, fora aqueles que nós iremos estudar nesse tópico. Pois bem, tendo dito isso, eu quero que você preste atenção nisso. O autor da revista, ele vai nos apresentar 4 pontos, ou 4 personagens aqui do avivamento no Antigo Testamento. Ele vai citar Moisés, Samuel, Josias e no segundo tópico ele vai apresentar Neemias, ok? E também nesse contexto de Neemias nós falaremos de Esdras. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Primeiro nós estaremos falando de Moisés, logo no começo ali da Bíblia. Depois falaremos de Samuel, agora já no final dos Juízes e no começo dos Reis. Depois falamos de Josias, que era um rei. E depois entraremos no período pós-exílio babilônico, que é então com Neemias e Esdras. Eu quero que você entenda bem essa cronologia apresentada nessa lição, porque isso te ajudará bastante na tua aula do próximo domingo ou no dia que for aplicado na tua igreja, ok? Outro ponto que nós seguimos aqui o padrão, pelo menos nesses avivamentos a qual nós iremos apresentar, eles precedem 3 pontos importantes. O primeiro, uma grande crise com decadência espiritual ou moral. Segundo, o reconhecimento dos pecados contra Deus. E terceiro, humilhação e quebrantamento para orar e buscar a face do Senhor. Então, os que nós iremos apresentar aqui sempre foram precedidos por esses 3 pontos importantes, ok? E partimos desse pressuposto, pelo menos nessa revista, de que, estudando com base em 2 Crônicas, o verdadeiro avivamento, ele precede desses pontos que foram apresentados aqui e que nós estudamos, abordamos na nossa primeira lição. É por isso que eu falei, se você ainda não estudou ainda, não ouviu, não assistiu a nossa primeira lição, corre lá e assiste para ficar por dentro e não ficar perdido nessa outra lição. Dito isto, o primeiro personagem aqui apresentado é o avivamento no tempo de Moisés. E nós precisamos então contextualizar para você, para que você fique por dentro desse assunto do período de Moisés. Pois bem, meu querido irmão, sabemos que José é levantado no Egito como governador. E então é um período que ele está no comando ali como governador. Deus o abençoa e também abençoa o Egito. E então o povo de Israel, que não tinha o nome de Israel ainda, vem para o Egito, para uma localização chamada Gósen. Gósen é o local onde eles ficam. E ali, eles se tornam bastante prósperos. Chega a apenas 70 pessoas lá, para você ter uma ideia. Só que depois que José morre, passado algum tempo, o faraó que assume, ele não conhecia a José e nem tampouco a história do povo de Israel. Então, com o crescimento desse povo e também o medo desse povo se revoltar contra o povo do Egito, contra a liderança egita, esse povo é colocado cativo. Que povo é esse? O povo de Israel. Então esse povo agora passa a estar agora em uma situação de cativo,
trabalhando de forma forçada, trabalhando obrigado para o faraó da época, um faraó perverso. Dentro desse contexto, Deus levanta Moisés, aquela criança que é colocada à beira do rio, num cesto, e que a filha do faraó pega para criar, e então ele é criado, instruído tanto pela sua mãe, que vai ser a sua ama, como também com os ensinamentos mais ricos da época no palácio de Faraó. Mas Deus chama Moisés para essa grande obra. E esse chamamento acontece no Monte Horebe, quando ele olha e observa uma planta pegando fogo, uma sarça, que queimava, mas não consumia. E então é nesse contexto milagroso, né, e de espanto para ele naquele momento, que Deus faz a ele esse convite, ou determina a ele que ele seria esta pessoa usada para resgatar o povo desse cativeiro lá no Egito. Dentro desse contexto aí, nós então conhecemos sobre as 10 pragas que Deus envia ali para o Egito. Depois do término dessas 10 pragas, e com a morte do primogênito, como você sabe, ali, que ficou apenas salvos aqueles que colocaram nos umbrais da sua porta o sangue do cordeiro, foi nessas casas que o anjo da morte não entrou, mas no resto o anjo da morte entrou e matou todos os primogênitos. Então, o rei, o faraó da época, libera o povo de Deus e há aquela travessia no Mar Vermelho, coisa grandiosa, como você sabe. E o primeiro ponto aqui em Moisés que nós podemos destacar como avivamento é quando Deus dá a Moisés os 10 mandamentos. Veja, o povo está no deserto. À noite tem uma coluna de fogo que aquece eles e de dia uma nuvem que protege eles do calor escaldante. E agora o Senhor manda os seus estatutos, as suas leis, para guiar aquele povo. Então há um momento de avivamento, de grande avivamento. A priori, ele se depara com uma situação terrível. Que situação é essa, Otoniel? É a situação que o povo tem erguido um bezerro de ouro para adorar. Moisés fica enfurecido no momento, naquele momento, joga as tábuas fora das leis, mas clama por misericórdia ao Senhor por aquele povo. E então, diante daquele clamor de Moisés, Deus ouve a oração do seu servo e faz a ele um concerto, um pacto, que é o que nós lemos no nosso textuário, no capítulo 34 e o verso de número 10. Então veja, meu querido, esse é o nosso primeiro ponto de avivamento que nós apresentamos no contexto de Moisés. Mas há ainda outros que eu apresento para você. O outro avivamento que o autor destaca é justamente o avivamento com fogos e trovões. E quando isso acontece? Isso acontece quando o monte, né, estava ali fumegando, aquele poder de Deus. E então Moisés leva o povo ao pé do monte, e o povo, diante desse grande poder de Deus sendo revelado, ficou com medo. Mas por outro lado se maravilhava, vendo Moisés falando com Deus e Deus respondendo ao seu servo. Isso você pode ver lá em Êxodo, capítulo 19, do verso 16 ao verso de número 19. Tendo visto o contexto de Moisés, analisaremos agora o contexto de Samuel. E o contexto de Samuel é interessante, meus queridos. Por quê? Entenda muito bem isso. Samuel é o último juiz e o primeiro profeta. Veja, último juiz e primeiro profeta. E qual é o contexto de Samuel? O contexto de Samuel, no período de Samuel, quem está lá como sumo sacerdote é Eli. E os seus filhos sacerdotes, Ofni e Fineia. Só que esses Ofni e Fineia, eram homens de Belial. Desonrava ao Senhor, não obedecia, fazia o que queria, comia do sacrifício da parte que não era para comer, e o seu pai via tudo isso e não dizia nada. A priori, ali foi um bom sumo sacerdote, porém depois deixou ser levado pelos seus filhos. Então o povo de Israel, nesse contexto, seguindo ali a sua liderança, estava desse mesmo modo, desonrando o sagrado, vivendo como queria, desobedecendo, não estava nem aí. E qual é o castigo? Deus envia os filisteus para ele. E em uma batalha contra os filisteus,
No arraial onde o povo de Israel está acampado, eles dizem o seguinte: vai lá e traz a arca da aliança, porque se a arca da aliança estiver aqui, a gente vai vencer essa batalha. Veja, eles estavam querendo a arca da aliança não pelo que a arca da aliança continha ou era, mas apenas como um simbolismo, como um amuleto. A arca da aliança tinha perdido o real significado para eles. Traz esse amuleto aqui porque ele aqui faz com que a gente vença esses filisteus. Foi tudo ao contrário. Perderam a batalha, os 2 filhos de Eli foram mortos, a arca do Senhor foi levada pelos filisteus, e quando Eli sabe da notícia, fica sabendo da notícia, ele cai da cadeira onde estava e morre. Olha o contexto a qual Samuel agora começa a tomar conta daquele povo, a ser juiz. O povo está numa decadência espiritual e moral tremenda, sem a arca da aliança, perdido a batalha, os seus líderes anteriores tinham sido mortos, um contexto de total desespero. Mas em meio a essa calamidade, Samuel faz uma coisa: convida o povo para o arrependimento, convida o povo para confessar os seus pecados. Veja que coisa maravilhosa e que atitude sábia de Samuel. E então em 1 Samuel, capítulo número 7, o verso número 3, Samuel vai apresentar 3 condições para esse reavivamento. Quais são eles? Primeiro, conversão de todo o coração. Segundo, preparar o coração para Deus. E terceiro, deixar todos os ídolos e servir somente a Deus, o Senhor. Então o povo escutando isso, veja bem, o povo escutando isso, o povo pegou essa fórmula apresentada por Samuel e colocou em prática. Se arrependeram, confessaram os seus pecados, lançaram fora os ídolos e então começaram a servir somente a Deus. Mas isso não impediu com que os filisteus continuassem a apertar o povo de Israel. Mas o povo pediu para Samuel: Samuel, clama ao Senhor, busca ao Senhor. E então Samuel clamou ao Senhor, ofereceu sacrifício ao Senhor. E o Senhor então respondeu e deu uma vitória tremenda, tremenda ao povo de Deus. E então, o que é que Samuel faz? Samuel finca uma pedra ali naquele local onde há a vitória e a palavra é Ebenezer, como você conhece. Até aqui nos ajudou o Senhor. E desde os dias restantes de Samuel, nunca mais os filisteus voltaram a perturbar o povo de Israel. Então, através desse método, Samuel convidou o povo e o povo teve um avivamento e eles viram a proteção, a graça de Deus sobre a vida deles. Então, meu querido e amado irmão, não tem como haver um verdadeiro avivamento se não houver antes renúncia, perdão dos pecados e abandonar uma vida pecaminosa e começar a viver somente a Cristo na beleza da sua santidade. Tendo dito isto, vamos para o nosso terceiro subtópico, que fala sobre o avivamento no tempo de Josias. Não estranhe, porque esse tópico está sendo grande mesmo para que você se contextualize neste Antigo Testamento e nos seus avivamentos. O terceiro subtópico fala sobre o avivamento, no tempo de Josias. E qual é o contexto de Josias sendo rápido para você? Ezequias foi um bom rei. Ezequias morre e quem assume é Manassés. Meu querido Manassés foi um rei que fez tudo que não agradava ao Senhor. Para você ter uma ideia, colocou tudo que tinha de ídolo. O que ele tinha de ídolo, ele colocou. Levou o povo para uma idolatria profunda. Pense numa degradação espiritual estava o povo de Israel. Mas o Senhor envia os assírios que prendem a Manassés. Manassés preso, vendo a situação, se arrepende dos seus maus caminhos, pede perdão a Deus. Deus então dá a ele uma nova oportunidade. Então ele morre em paz com Deus e passa o seu legado para o seu filho Amon. Amon, vendo o exemplo do pai, não segue o exemplo do pai. O jovem rei é um rei mau, idólatra, mas logo é morto pelos seus servos. Amon morto, então Josias assume,
com 8 anos de idade. Passa-se o tempo e com 20 anos ele começa uma reforma, mas uma reforma em Judá como nunca antes. Ele faz uma reforma, meu querido, transformadora. Joga fora os ídolos, derruba as estátuas e começa agora a trabalhar na restauração do templo de Israel. E coloca sob a liderança de Ilquias. Ilquias é quem fica à frente disso. Para você ter uma ideia da degradação moral de Israel, estava tão grande que até o livro das leis eles tinham perdido. Só no momento de reforma é que Ilquias encontra o livro. E quando Josias encontra esse livro, meu querido, o que é que ele faz? Ele pega o livro e lê para o povo. Então, ele começa a apresentar, olha, se vocês passaram esse tempo sem ouvir sobre as leis, sobre a justiça de Deus, sobre os mandamentos, vocês vão ouvir. Veja, além de trazer uma reforma, ele traz a palavra de Deus. Entenda uma coisa, não há avivamento sem a palavra de Deus, de forma alguma. A palavra de Deus tem que ser primazia. E Josias trouxe primazia no seu tempo, colocando em evidência a palavra de Deus. Dito isto, vamos para o nosso segundo tópico. Nosso segundo tópico tem por título Confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Primeiro subtópico, o chamado de Neemias. Segundo, a confissão de pecados. E terceiro, o avivamento pelo ensino. Deixa eu ser breve para você. Veja bem, falamos sobre Moisés, falamos sobre o período dos juízes, sobre o período dos reis e agora vamos falar sobre o período pós-Babilônia. Aqui, se não é o último profeta, é o penúltimo, como Samuel foi o primeiro profeta. Pois bem, qual é o contexto? O povo vai para Jerusalém e quando volta de Jerusalém, Neemias fica sabendo de como está a situação lá. E a situação está deplorável. Tem templo? Tem. Mas não tem o quê? Muro. É igual uma igreja que não tem doutrina. Igreja sem doutrina é templo sem muro. E as portas? As portas estão queimadas. Ora, se as portas, que é o local que te dá acesso, ou que não te dá acesso, estão queimadas, não tem porta, tudo entra. De qualquer forma. É igrejas que abriu para o liberalismo, trazendo para o nosso contexto. Não há portas mais, não há doutrina, não há regras. Tudo pode, tudo é lícito. Esse era o contexto do povo de Israel. Então Neemias, que era copeiro do rei Artaxerxes, ora a Deus, suplica a Deus por nada mais, nada menos do que 4 meses. Pedindo a Deus orientação, autorização para falar com o rei, para depois ir tomar conta da obra lá em Jerusalém, na reestruturação dos muros. Entenda uma coisa, qual é o primeiro ponto, trazendo um resumão desse segundo tópico que Neemias faz? Confessar os pecados. Só o dele? Só o da casa dele? Não, de todo o Israel. Ele diz, Senhor, a minha casa pecou, eu pequei e todo o Israel pecou contra ti. Não só, escute isso, ele não só confessou os pecados, como chorou, clamou ao Senhor pelos pecados, pedindo ao Senhor perdão. E qual é o resultado? Deus responde à oração dele. E então Neemias vai reconstruir os muros. Quando está lá reconstruindo os muros, quem está lá já que vai antes dele? Esdras. O que Neemias fala? Vai ter tempo para reconstruir os muros, mas vai ter tempo também para ler a palavra de Deus. É o nosso terceiro subtópico, avivamento pelo ensino. Enquanto Neemias estava responsável pelos muros, Esdras estava lá para ensinar, não só para ensinar, mas para explicar a palavra de Deus para aquele povo. E então houve um grande avivamento e um grande engajamento na reconstrução daqueles muros e a obra foi concluída. Por quê? Mais uma vez, o avivamento veio através da palavra de Deus, da verdadeira palavra e de uma boa explicação acerca dela. Com isso, vamos para o nosso terceiro e último tópico. Nosso terceiro e último tópico tem por título o avivamento e a palavra de Deus.
e está dividida em 2 subtópicos. O primeiro, a palavra de Deus corrige. E segundo, cuidado com o formalismo. Pois bem, o autor aqui está falando e fazendo aqui um gap, uma disparidade entre o excesso de um e o excesso de outro. Eu explico. A palavra de Deus corrige. Aqui, nesse contexto, nós precisamos analisar nossa contemporaneidade. Quantos cultos você já não foi? Que é mais de 1h30 de louvor e 25 minutos para a ministração da palavra. Eu, por exemplo, já preguei em eventos que eu recebi a oportunidade, era 9 horas, 9h15. Preguei 15 minutos, enquanto o resto do culto foi só louvor. Outro ponto a analisar aqui é a forma como muitas pessoas têm adorado. Aviãozinho, pessoas que ficam girando, correndo dentro do templo, dizendo que está cheio do poder de Deus, que isso é o poder de Deus. Esses excessos aqui o autor está apresentando. Olha, quando há um verdadeiro avivamento pela palavra, há um equilíbrio nisso. Tem que haver um equilíbrio. Um equilíbrio. Há sim espaço para a línguas estranhas, há sim espaço para a revelação, há sim espaço para a cura, há sim espaço para tantas outras coisas, tantos outros dons da parte de Deus, mas com ordem e decência. Paulo mesmo fala que o nosso culto deve ser um culto racional. Por outro lado, o segundo subtópico fala sobre o formalismo. O formalismo são aquelas pessoas que têm um método rigoroso. Não é que o formalismo, meu querido, seja coisa ruim. Não. Mas o excesso desse formalismo, daquilo tudo bitolado, tudo engessado, aquilo tudo parado. Não. Não deve haver uma extrapolação, nem deve haver também uma excessividade de normalidade, né? Aqui não é apenas também como o outro lado, emocionalismo, apenas emocionalismo. Não, não é apenas emocionalismo, mas também não é aquele culto seco, parado, sem uma glorificação a Deus. Não, não deve ser nem para mais e nem para menos, mas algo equilibrado. Então aqui a reflexão desse último tópico é justamente isso, que haja um equilíbrio que seja produzido pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, para que haja um verdadeiro avivamento. Não esses avivamentos, mais uma vez, que nós vimos por aí, que não passa apenas de propaganda, mais uma vez, de campanhas. Tem que ser um avivamento promovido do alto, com todos esses pré-requisitos que nós apresentamos aqui. Com isso, eu concluo nossa lição, te agradecendo por estar conosco até esse momento e agradecendo também ao nosso Pai Celestial por mais essa oportunidade. Fique na paz e até a próxima lição.